Uber perde dessa vez mais de $500 bilhão. Meu Deus, quanto prejuízo! Apesar da receita dobrar. Pois é, tanta desinformação nesse mundo novo, normal, né? Quem realmente está perdendo, pessoal? Vocês têm certeza que o Uber ou que um investidor entra no mercado especulativo para perder? Perguntinha facinho de responder. Eu não vou vir aqui como emocionado, xingando essa quadrilha da Califórnia, esses bandidos, esses americanos que estão vendo o bicho pegar, sabe, pro lado deles. Cara, pô, desculpa, aqui... Eu vou dar só um conselho, cuidado, meu caro, que essa plataforma aqui de streaming também, o YouTube também é uma plataforma americana. Aqui no meu canal você não vai ver um emocionado com desejo de vingança, da esperança de que o Uber vai sair do mercado. Não. A Uber, ela está realmente ampliando as suas garras. Ela está comprando cada dia mais empresas. Ela está conquistando espaço. Exatamente esse mercado globalista. Quer mais informação? Eu vou te explicar direitinho, porque aqui você realmente tem informação e não desinformação. Depois da vinheta. As ações do Uber caíram 18% até agora, esse ano, e subiram mais de 25% com relação ao ano passado, enquanto o índice S&P 500 SPX subiu mais de 17% no ano, até o momento em que quase 33% mais alto do que as últimas 52 semanas. Isso não é prejuízo. Está longe de ser prejuízo. A empresa divulgou lucros um dia depois em que os resultados da Lyft também mostraram uma recuperação na pandemia, mas também a incerteza continua em cima do que tudo pode acontecer. Vou explicar direitinho porque nós estamos vivendo um momento atípico, né, com essa história da fraudemia. O Uber registrou um prejuízo maior do que o esperado no segundo trimestre, após gastar pesadamente, eu diria até investir pesadamente para atrair motoristas de volta, levantando novas dúvidas sobre a confiabilidade de seu modelo de trabalho a longo prazo, principalmente no setor drivers. O CEO da Uber, Sr. Dara Khosrowshahi, também disse que a Uber vai considerar a venda de ações da Dishon ou outras participações que estão avaliadas em quase 15 bilhões de trumps de dólares. Muitos motoristas do aplicativo de mobilidade urbana haviam desistido no início da fraudemia, quando a demanda evaporou e se recuperou com a própria vacinação, com o próprio movimento das pessoas poderem saírem do lockdown. Porém, nos últimos meses, as vacinas trouxeram de volta o retorno desses trabalhadores que não acompanhou o ritmo das chamadas, das demandas. As ações caíram cerca de 4%. Naquele horário estendido de negociações dos Estados Unidos, geralmente aquela história do horário do rush, enfim, caiu muito a aceitação por parte dela. Não foi só lá, não. A Uber Technologies Inc. informou ontem, 4 de agosto de 2021, que teve lucro no segundo trimestre e que as reservas brutas e a receita dobraram ano após ano. Mas os investidores ainda reduziram suas ações durante o período de negociações. As ações da Uber realmente caíram até 11% após o expediente, após cair mais de 2% na sessão regular para fechar ontem em $41,81. Eles fecharam a sessão estendida com queda de cerca de 5%. Para a apresentação do relatório dito prejuízo, não foi tão grande. O lucro do Uber, porém, foi em grande parte devido aos seus investimentos, os tentáculos absorvendo outras empresas. Sem eles, a empresa perdeu mais de $500 bilhão no trimestre. A empresa também disse que teve 101 milhões de consumidores de plataforma ativa por mês durante o trimestre, um aumento de 84% nesse ano.
mas bem abaixo das expectativas de analistas, que poderia chegar a 108,900 milhões de dólares. Na teleconferência, o presidente executivo da Uber, o CEO Dara Khosrowshahi, disse que a questão do fornecimento de motoristas para a empresa está caminhando na direção certa. Acrescentou 30% a mais de motoristas só nos Estados Unidos, de junho a julho. Então o Uber está retirando os incentivos dos motoristas. Quer dizer, entra motorista, retira incentivo. E isso é prejuízo. Ele também disse que a demanda por viagem está, abre aspas, de volta ao normal, fecha aspas. Será? Em certos mercados. Vamos ver aqui no Brasil como é que tá, Mas a oferta de motoristas, os preços das viagens e os tempos de espera, abre aspas, permaneceram acima do nível de conforto, vamos colocar assim, fecha aspas. Em lugares como Nova York, São Francisco, Los Angeles e por que não São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais? E também, isso é um boicote feito aqui no Brasil, por causa do Uber Promo. Os motoristas começaram a boicotar e não estão aceitando trabalhar nessa troca de viagens de tarifas ridículas, que não pagam nem a operação, enfim, o insumo dessa operação. Mas isso aqui é uma licença poética minha mesmo, não está no texto e não é que está na reportagem, também não foi o Dara que falou, foi eu. Quanto aos efeitos da variante da, Chongqing, Khosrowshahi disse ontem que vimos uma paralisação feita em mudanças significativas. Ele citou também a Austrália como exemplo, dizendo que o negócio de mobilidade do Uber sofreu um golpe quando uma cidade fecha, um tal do lockdown. Mas o negócio de entrega viu uma melhora. É aí que entra a, abre aspas, barreira, fecha aspas, de ter um negócio de rider, ou passeio, como Uber ou Uber Eats. As reservas brutas gerais do Uber subiram para 21,9, quase 22 bilhões de dólares acima das expectativas dos analistas, e de 21,25 bilhões de dólares das reservas brutas de mobilidade aumentaram também para 8,6 bilhões de dólares, superando as expectativas de 8,3 bilhões de dólares. As entregas continuam a superar as viagens, com as encomendas brutas subindo para 12, quase 13 bilhões de dólares, 12,9 bilhões, acima dos 12,6 bilhões esperados pelos então analistas. A receita subiu para 3,93 bilhões de dólares, de 1,91 bilhão no mesmo trimestre do ano anterior. Então, cara, não teve prejuízo. Ela cresceu. A Uber informou um lucro líquido de 1,1 bilhão de dólares no segundo trimestre. E 58 centavos de dólar por ação, em grande parte do período do ano, devido aos ganhos não realizados de seus investimentos na Didi Global Inc., que é a Didi Chuxing, é a empresa de automóveis autônomos Aurora. Isso se compara a uma perda de 1,8 bilhão ou 1,2 bilhão por ação, 1,2 dólares por ação no período do ano anterior, ajustando para a reestruturação e a compensação baseada em ações e outros custos, fora esse dito prejuízo da EBITDA da empresa, que foi de 509 milhões de reais, uma melhoria de um prejuízo de por volta de 837 milhões no ano anterior, mais acentuado do que as expectativas dos analistas, que projetavam prejuízo só de 321 milhões de dólares. Os analistas previam a perda de 52 centavos de dólar por ação sobre uma receita de 3 dólares e 76 bilhões de dólares. O diretor financeiro Nelson Chai disse que espera um total de reservas brutas de 22 bilhões a 24 bilhões no terceiro trimestre. Os analistas, em média, esperavam 22,99 bilhões de dólares. Ele também disse que o Uber continua esperando alcançar a lucratividade obtida no quarto trimestre. Outra pergunta relacionada ao Uber Driver foi feita aos executivos do Uber e foi relacionada à questão regulatória. No caso, especificamente, falando da Califórnia, nos Estados Unidos. O Uber e outras empresas da gig economy
eles chamam economia de biscate, a tradução literal, né? Eu prefiro chamar de trabalho temporário, até encontrar um emprego de verdade, né? Lançaram ontem, no dia 4/8 de 2021, um esforço para controlar as medidas de votação para os eleitores da cidade de Massachusetts no próximo ano, que visa fazer aquela Proposed 22, a proposta 22, que fez na Califórnia criar uma isenção para a gig economy, o trabalho temporário, como eu acabei de dizer, que lhes permitiria continuar classificando motoristas e motoentregadores, no caso, como independentes contratados, em vez de empregados. É o trabalho temporário, né? É a intermediação entre aqui o CLT e o autônomo total. Abre aspas. Achamos que a resposta certa é nosso modelo IC Plus, né? Que é um empreendedor independente com benefício. Fecha aspas, disse o CEO, né? Eu chamo de empreendedor na nova língua. Vamos falar a verdade, escravo análogo na realidade do labor, do trabalho. Bom, diz Kochachar, Dara Kochachar, abre aspas, nossos motoristas adoram a Proposed 22, a Propositura 22. Provou ser incrivelmente popular entre os motoristas da Califórnia, fecha aspas. O comentário do CEO do Uber foram feitos após uma greve recente dos motoristas da Lyft, da Uber and Lyft Inc., que pediram a aprovação do PRO Act, né? Que é a propositura, enfim, de ações após a legislação que permitiria que eles se organizassem. E os oponentes da proposição 22, né, a proposta 22, que oferece aos motoristas alguns novos benefícios que ficam aquém a proteção total dos funcionários. Dizem que suas promessas foram quebradas na Califórnia. Então, a proposta 22 tinha ofertado alguns benefícios que não chegou até realmente aos motoristas e aos entregadores. Na verdade, tirando direitos trabalhistas, né, direitos desses trabalhadores, não lhes concedendo os direitos prometidos. Bom, resumindo, tá, gente? Resumindo tudo isso. Quem tá falando que o Uber tá tomando prejuízo é desinformador. A própria Uber, quando ela lança esse tipo de relatório, a gente começa a perceber que é só uma estratégia mercadológica de cada vez conquistar mais e mais mercado, mais e mais empresas, mais abrindo todos os tentáculos, justamente para o seu objetivo principal de ser uma empresa disruptiva. O que é essa empresa disruptiva? Aquela que quer o monopólio, aquela que quer talvez o oligopólio. Você percebe que até essa história de dividir o mundo para conquistar ele inteiro com a Didi é só mais uma estratégia que é o teatro das tesouras. As duas com o mesmo objetivo, conquistar mercado. Única e exclusivamente conquistar mercado. Isso é uma estrutura disruptiva. Isso é realmente essas empresas virem a cometer de situações das quais criam uma reserva de mercado única e exclusivamente para elas. É o dito dumping econômico e social. Então, gente, não acredita muito nesses emocionados aí não, que estão mais vendendo falsas esperanças para pessoas que querem acreditar, se agarrar com uma tábua de salvação. Ah, Uber vai quebrar. Uber não vai quebrar não, cara, não vai quebrar. Não vai, pelo contrário, ela está cada dia se tornando mais sólida, mais forte, com bases mais largas. E principalmente com estratégias de, num segundo passo, você motorista, você motoentregador, não ser mais parceiro. Então vai por mim, o caminho é esse. O momento agora de mover a ação é agora contra essas empresas. Tá trabalhando, não tá trabalhando, pouco importa. Se você se sentiu prejudicado em qualquer situação, constrangido, humilhado ou tá tomando algum tipo de prejuízo, me procura. Eu vou colocar o meu link aqui embaixo, né, do meu Zap, do meu WhatsApp. E eu vou te dando essa consultoria falando, ó, segue esse caminho que esse é o melhor caminho para você acionar e judicializar uma ação contra essas empresas. Gente, desculpa o vídeo ter ficado um pouco longo, mas eu sou meio prolixo mesmo. Aqui a gente passa informação e não falsa esperança. Aqui a gente diz a verdade, doa quem doer.
Gente, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Deixa o like, compartilha com seu amigo. Isso é muito importante. E o mais importante, vê se está inscrito, meu amigo e minha amiga. Se não tiver inscrito, se inscreve aí, aperta todos os sininhos e até o próximo vídeo. Valeu!